Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Antes de começar, eu queria muito agradecer essa oportunidade, agradecer o carinho da Andréia. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ver essa casa nascendo, de poder colaborar minimamente com o início deste trabalho, uma tarefa que agora já se mostra cada vez mais madura, consolidada, e o exemplo disso somos nós aqui, a casa cheia, todos nós aqui morrendo de saudade de Jesus, por isso que hoje estamos aqui nos aquecendo através do seu amor, que com certeza aquece os nossos corações. E para mim é um orgulho muito grande poder estar aqui hoje com vocês, contribuindo para esse trabalho, que sem dúvida o Cristo fica muito contente de poder acompanhar. E antes de abordar o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o papel do cristão no mundo. Eu queria fazer algumas ressalvas que eu acho que são importantes. A primeira delas é que eu não venho aqui na condição de alguém que já vivenciou todos esses ensinamentos e por isso se sente na condição de vir aqui mostrar o caminho. Muito pelo contrário. Estou aqui como mais um devedor e talvez o que mais necessita ouvir tudo que nós vamos dividir aqui hoje, compartilhar. Então eu espero que meus ouvidos estejam bem atentos, porque com certeza é muito importante os ensinamentos que o Cristo nos deixou. O segundo ponto é que quando a gente fala do papel do cristão, é difícil não cair numa armadilha de trazer uma receita de bolo. Da gente imaginar que existem itens que são encadeados cronologicamente e que a partir do momento em que nós começarmos a aplicar cada um deles, nós já seremos pessoas redimidas, nós já seremos seres mais elevados. Infelizmente não é assim e nem é essa a minha pretensão. A ordem aqui dos itens é apenas uma questão mais didática. Então cada um tem que entender qual é o seu momento de evolução, qual é o momento que se encontra e aquilo que mais necessita para a sua vida, para que possa assim aplicar da forma mais adequada e mais amorosa possível. E por último, provavelmente alguns pontos aqui, muitos de vocês já ouviram, já foram debatidos. Então se alguém já tiver ultrapassado, já tiver vencido alguma dessas dificuldades, por favor me perdoe, mas eu preciso realmente abordar o máximo de temas possíveis hoje. Tá bom? E falando do papel do cristão no mundo, eu gostaria de convidar para viajar, fazer esse caminho conosco hoje, um irmão que com certeza já passou por esse trabalho. Um irmão que com certeza conseguiu vencer nessa tarefa tão difícil. Hoje nós vamos viajar com um irmão muito querido, Paulo de Tarso, o vaso escolhido por Jesus. Paulo de Tarso talvez seja uma das figuras mais emblemáticas do Evangelho e com certeza hoje nós estamos aqui muito por conta do seu trabalho. E vamos começar talvez pelo maior clichê da história de Paulo, pela sua passagem na estrada de Damasco. Muitos de nós já ouviram essa história inúmeras vezes. Foi exatamente na estrada de Damasco que Paulo encontrou com Jesus. E naquele momento, às vezes, a gente pensa que Paulo se arrependeu ou se transformou, mas na verdade ele apenas se arrependeu ali. Ele apenas entendeu que todo o caminho que ele estava fazendo por um lado, toda a intensidade que ele colocava para trilhar esse caminho, era para o outro, com a mesma paixão, com a mesma inteligência, com a mesma dedicação. Mas ao invés de perseguir, ele deveria renovar os corações. Só que o que a realidade de Paulo tem a ver com a nossa realidade nos dias de hoje? Quando Paulo encontra com Jesus, a primeira pergunta que ele faz, quando consegue se recompor daquela figura emblemática na sua frente: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, com a sua sabedoria imensa, não narra para Paulo tudo o que ele deveria fazer. Ele apenas diz: entra na cidade e eu te mostrarei. E aqui eu chamo a que nós façamos a nossa primeira reflexão. Será que não aconteceu exatamente a mesma coisa conosco? Em algum momento, enquanto nós estávamos ainda na pátria espiritual, encontramos com corações queridos que lá deixamos, com alguns dos nossos benfeitores, quem sabe até com Jesus,
Não posso tirar por mim, mas não sabemos quem frequenta a casa, então... E escutamos dele, reencarna, volta ao convívio da carne, volta ao convívio do mundo material, e lá eu vou te mostrar. Mas por que será que a didática do Cristo funciona dessa maneira? Vamos imaginar que naquele momento em que Paulo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus começasse a descrever toda a sua trajetória. Não, então vamos fazer o seguinte, anota aí que eu vou te falar. Você vai ficar cego agora, aí você vai entrar na cidade, aquele que você veio perseguir vai até você lhe curar. Só que a partir do momento que você for curado, você vai se sentir extremamente tocado. E todo aquele mundo anterior que você vivia, aquele mundo antigo, aquele homem velho não serve mais. Porém, você não vai ter construído ainda o mundo novo. Então você vai ficar num limbo. Nem aquele mundo anterior te serve e o mundo novo ainda não está pronto. Então você vai para o deserto, vai ficar alguns anos lá, para trabalhar sua humildade, para começar a se despir de todas essas mazelas, esses vícios e defeitos. E aí você vai voltar para trabalhar na casa de Tiago. Quando chegar na casa de Tiago, você vai querer falar, vai lá para frente, e cadê que tem oratória? Cadê toda aquela eloquência? Aquele homem enérgico, autoritário, que falava muito bem, inteligente, dominava as línguas da época? Não conseguia. Então você vai orientar os mais humildes, você vai virar tecelão, que é a palavra chique para costureiro, então ele era costureiro, Paulo costurava, certo? E depois disso tudo você vai conseguir finalmente entender a mensagem. E aí eu vou te pedir que você saia pregando, que você saia divulgando o Evangelho. E aí você vai naufragar diversas vezes, toda cidade que você chegar você vai ser apedrejado, você vai apanhar, você vai ser açoitado, você vai ser preso. E no final da sua última prisão, você vai morrer degolado. Topa? Paulo não podia receber naquele momento as instruções dessa forma, porque ele não estava pronto. O seu coração ainda não estava renovado plenamente. A mensagem do Cristo, ela é poderosa, mas ela às vezes é demais para a gente. Então ela precisa vir de acordo com o nosso momento. Cada um no seu período de evolução. E foi assim com Paulo. Foi-lhe apresentando o que lhe tinha que ser feito paulatinamente, sem trocadilhos. E com certeza, a partir do momento em que Paulo se colocou disponível, as oportunidades vieram até ele. E é isso que eu peço para nós nessa noite. Que nós estejamos aqui de corpo e de mente presentes, para que nós estejamos disponíveis para o Cristo. E se nós vamos, como eu falei, viajar, se nós vamos trilhar esse caminho juntos, toda vez que nós vamos fazer uma viagem, o que nós precisamos? O que é necessário para fazer uma viagem? A gente precisa de um veículo, certo? A gente precisa de um roteiro e a gente precisa de um caminho. Qual é o nosso veículo? O nosso corpo físico. Esse é o nosso veículo. É com ele que nós vamos experienciar todas as situações das nossas vidas. E aqui já inicia o papel do cristão. Nós precisamos cuidar desse veículo, fazer a manutenção adequada, mantê-lo da melhor forma possível. Então você está me dizendo que a doutrina espírita tem regras, tem dogmas que a gente precisa seguir para cuidar do corpo, não pode isso, não pode aquilo. O que a doutrina nos diz é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não existe proibição, existe educação. Cada um vai saber o que é bom para si. Mas todos nós temos, dentro da nossa consciência, a informação necessária para saber como. Como nós devemos cuidar desse veículo. Se nós tomamos banho e cuidamos exteriormente dele, e se esse corpo é feito de um espírito, é animado por um espírito, ele também precisa do cuidado espiritual. Temos feito as nossas orações diárias, temos nos preocupado em limpar corpo, mente e espírito. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter com esse veículo, porque é através dele que Jesus vai nos colocar nas experiências que nós temos que viver. Depois nós precisamos de um roteiro. Onde está esse roteiro? Nós somos tão abençoados que o roteiro já veio pronto. Olha só.
Nós temos o Evangelho do Cristo. O roteiro, ele não diz o que nós temos que fazer em cada uma das situações exatamente, mas ele nos diz como pensar, como agir, como sentir. Então, se nós estamos diante de uma dificuldade, não vamos abrir o Evangelho e ela vai falar assim, não, agora então você tem que desistir desse emprego e ir para o próximo. Não é isso. Mas se nós temos um chefe difícil, por exemplo, o Evangelho vai nos dizer que nós temos que amá-lo como nós nos amamos. Que nós temos que, se não conseguirmos amá-lo, respeitá-lo. Se não conseguirmos dedicar o amor que nós dedicamos a nós, aos que nos querem bem, que nós também não estejamos fechados à conciliação. Esse é o amor que Jesus nos pede. Esse é o nosso roteiro. É ali que, diante do caminho, que é muito difícil, porque mesmo que nós estejamos com o nosso corpo físico, o nosso espírito são, estejamos de posse do roteiro, são muitos os caminhos possíveis a escolher. Mesmo com a verdade na mão, nós podemos escolher um caminho errado. É normal. Nós somos ainda seres em evolução. Mas como é que nós fazemos para manter, então, este caminho? Como é que nós sabemos qual é o caminho a seguir? E aí, mais uma vez, a bênção vem até nós. Jesus já fez esse caminho. O nosso irmão mais velho já trilhou para nós. O caminho que nós temos que seguir, então, qual é? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Senão o Cristo. Então, de posse do nosso veículo, que é o nosso corpo físico, do nosso roteiro, que é o Evangelho, e do caminho que Jesus nos deixou, temos como fazer uma viagem. E estamos aqui fazendo exatamente isso, como viajantes. Vivendo uma experiência corporal como seres espirituais, e não o contrário. Como estamos trilhando esse caminho? É uma resposta e uma reflexão que cada um deve se fazer, e ela é individual. Quando nós trazemos aqui o papel do cristão no mundo, não queremos ditar regras, não queremos dizer o caminho que cada um deve seguir. Apenas aquilo que o Evangelho nos traz e o que Jesus espera de nós. E o principal, como já foi dito, é estarmos disponíveis. Estamos disponíveis para o Cristo? Quando encontramos alguém necessitado, como será que isso toca o nosso coração? Como cristãos, se lembrarmos de toda a trajetória de Jesus, veremos que Jesus tem uma predileção por sofredores. Onde quer que o Cristo estivesse, vinha até ele. A situação se apresentava. E mesmo diante de uma multidão, quando ele era levemente tocado em sua veste, ele falava, alguém me tocou. Porque Jesus estava o tempo inteiro disponível para as situações que se apresentavam em sua vida. Então, vamos começar esse caminho. Vamos juntos ver o que o Evangelho diz para a gente. Que bom. Como são muitos os caminhos, como são muitas as estradas, nós precisamos escolher uma. Então, hoje nós vamos andar pela estrada 17. A estrada do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. A rota 3, o item 3. O capítulo 17 tem o título de Sede Perfeitos. E o item 3 fala sobre o homem de bem. Mas nós podemos aqui também entender que o homem de bem é o verdadeiro cristão. Então vamos entender que os princípios desse item que falam sobre o homem de bem diz aos nossos corações. Porque acredito que todos que estão aqui podem se dizer cristãos. Então, somos todos cristãos. E o primeiro item, que são vários, mas alguns que a gente escolheu para abordar hoje, fala que o homem de bem, ou o verdadeiro cristão, se pergunta se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. O que eu acho mais interessante dessa colocação é que o mais importante não é se ele não praticou o mal, mas é se fez todo o bem que podia. Então vamos imaginar, por que trouxemos aqui a figura da irmã Dulce? Já imaginaram se a irmã Dulce ficasse no convento, orando, cuidando das outras freiras, da própria igreja, seguindo a sua rotina de freira? Ela teria feito algum mal?
Não teria. Mas será que a humanidade poderia abrir mão de uma obra tão bonita como essa? Assim como Madre Teresa, como Gandhi, como outros seres que nós temos conhecimento de suas histórias. Mas não, ela não se contentou em não fazer o mal. Ela se perguntou, o que mais eu posso fazer? E às vezes a gente pensa que a obra precisa ser grandiosa, que nós precisamos mudar o mundo. Mas às vezes o mal que a gente não pratica, ou todo o bem que a gente podia fazer, às vezes é dentro da nossa própria casa, junto dos nossos familiares. Às vezes alguém liga pra gente e fala, olha, eu preciso dividir uma coisa com você, eu estou com uma angústia. Ah, agora eu não posso, porque eu estou com feijão no fogo. Não é? Mas às vezes a gente está nessa distração, nessa correria, e acho que às vezes a gente esquece da viagem que a gente está fazendo. E o mundo, nós não podemos negar, ele é muito bom em nos demover dos nossos ideais de bem. Toda vez que a gente abraça algum trabalho, alguma causa, ou que a gente se compromete em fazer o bem, nós receberemos várias influências, várias distrações para nos tirar desse caminho. Tenho certeza que a minha amiga aqui, Andréia, quando resolveu abrir a casa, deve ter acontecido uma série delas. E muitas vezes é simples assim da gente perceber. Olha, hoje eu vou lá no GCAT. Aí chega uma visita em casa, alguém liga pra gente, a gente esquece alguma coisa e volta, às vezes perde a hora. Não é assim que acontece? Por que será? Fazer todo o bem que nós podemos é, de novo, estar atento às oportunidades. Porque talvez aquela situação que nós estamos passando, vivendo, poderia ser uma situação que mudaria completamente a vida de uma outra pessoa. E muito provavelmente também a nossa. Então, quando alguém, por exemplo, nos agride com palavras ou com uma atitude negativa, às vezes a gente não revida, mas a gente pensa. Será que nesse caso eu estou fazendo todo o bem que eu podia? Esses exemplos são importantes para nós entendermos que a obra não é gigantesca. Jesus não está pedindo para a gente abraçar e liderar o cristianismo no mundo. Essa obra é dele. Ele está pedindo que nós possamos fazer todo o bem que nós podemos. E aí, mais uma vez, não cabe a mim detalhar o dia a dia e a forma de cada um. Cada um de vocês, no fundo, sabe exatamente aquilo que deve fazer nas situações que a vida lhes apresenta. Que estejamos atentos a ela. Para que nós tenhamos, assim como irmã Dulce, a certeza de que nós estamos cumprindo o nosso papel minimamente, como semeadores do bem. Vamos para mais um item? Vocês estão tão quietinhos. O verdadeiro homem de bem, ou o verdadeiro cristão, deposita fé em Deus. E essa questão de depositar fé em Deus, ela é muito particular. Porém, existe uma questão que eu acho que é comum a todos nós. O que é fé? Muitas vezes eu acho que a gente confunde a fé com a crença. Eu acredito em Deus. Acreditar é diferente de ter fé. Acreditar é o primeiro estágio. E eu acho que todos nós já ultrapassamos esse estágio. Ter fé é confiar. E parece simples quando as coisas vão bem. Os nossos filhos com saúde, o nosso trabalho material indo bem, os nossos planos dando certo. Mas enquanto nós planejamos uma viagem ou mudar para outro país, juntamos dinheiro, fazemos planos, escolhemos o local, estudamos a língua, e no momento da viagem nasce uma criança, ou alguém adoece na família, ou temos um revés no trabalho. Será que neste momento nós nos revoltamos, nos entristecemos, perdemos o caminho? Ou será que a gente acredita, ou melhor, que a gente confia que Deus sabe melhor do que a gente aquilo que nós devemos fazer? Por que será
que nós estamos todos aqui hoje? É só porque a gente acredita? Ou será que é porque a gente confia de que o que a gente veio aqui buscar, nós podemos encontrar? Essa pergunta a gente tem que se fazer diariamente. E por que São Francisco de Assis está aqui nesse exemplo? Tem uma história com São Francisco de Assis, que pelo menos é atribuída a ele, vamos acreditar que sim, a mensagem é mais importante, que ele vinha caminhando de um vilarejo para o outro, junto com um companheiro, e de repente entrou uma nevasca muito forte. Começou a nevar, um frio intenso, e eles procuraram um abrigo. E quando eles bateram na porta, era um mosteiro, uma igreja. Quem é? Ah, é São Francisco de Assis. Ah, que São Francisco que nada. E resolveram não abrir a porta. E nesse momento, o companheiro de São Francisco de Assis entrou em desespero. Frei Leão, pronto. O companheiro era Frei Leão. Entrou em desespero e falou, pronto, nós vamos morrer. E quando ele olha para o lado, São Francisco de Assis está cantando, está festejando, está extremamente alegre com a situação. E Frei Leão fala, mas Pai Francisco, por quê? Nós vamos morrer. Ele fala, meu filho, eu estou assim porque nós agora estamos 100% na mão de Deus. Ninguém vai poder nos ajudar que não seja Ele. E pela trajetória, pela biografia de São Francisco de Assis, ele não morreu congelado. Então, com certeza, ele conseguiu o abrigo e não foi naquela situação. E essa situação ilustra um pouco, mesmo que numa realidade distante da nossa, apesar do frio hoje, que a fé ela é diferente de acreditar. Se ele apenas acreditasse que Deus existe, será que ele conseguiria ter tanta confiança de que realmente ele seria salvo? Quantas situações nós já ouvimos ou vivenciamos? Pessoas desenganadas, crises que nós vivemos nas nossas vidas, ou acompanhamos um amigo, e a gente fala, eu acho que isso não tem mais jeito. E não é que os caminhos se abrem. Não tem mais jeito para quem? Vamos em frente. Essa viagem está rápida, viu, gente? O pessoal está bem quietinho. O verdadeiro homem de bem, ou o verdadeiro cristão, e aqui é diferente, ele tem fé no futuro. Aqui nós estamos falando de uma fé mais prática. Diferente da confiança em Deus, nós estamos olhando situações do nosso cotidiano e sabendo que essa realidade é transitória. Por quê? Porque existe uma lei. A lei de progresso, a lei de evolução, dá conta de todos esses acontecimentos. Vou dar um exemplo para vocês. O Império Romano já dominou o mundo. Onde está Roma hoje? Onde está o Império Romano? Napoleão, todos esses que guerrearam em nome de uma santidade ou em nome da sua própria vaidade. Onde estão esses impérios hoje? Mas vamos trazer para o nosso dia a dia? Às vezes a gente está no nosso trabalho ou num convívio social e alguém começa assim, esse país não tem mais jeito, só roubam, bando de ladrão, safado, eu vou embora, eu não acredito mais. Qual seria o nosso papel numa situação como essa? Às vezes é muito difícil, socialmente, a gente conseguir se posicionar e não se sentir constrangido, mas nós temos que lembrar que o mal só prevalece onde o bem é tímido. Então, numa situação como essa, a gente tem que falar, olha, mas está mudando. Estão acontecendo situações que nunca aconteceram antes. É ou não é verdade? Às vezes o mal precisa atingir um patamar extremo para que a gente sinta a necessidade das mudanças. Qual é o papel do verdadeiro cristão aqui? Se nós estamos juntos nessa obra do Cristo, aqui trabalhando especificamente pelo Espiritismo, que é apelidado carinhosamente como o Consolador Prometido, será que o nosso papel não é oferecer esse consolo? Porque às vezes socialmente nós falamos, é verdade, não tem mais jeito não. E para nós, no fundo do nosso coração, a gente sabe que tem. A gente acredita. Mas às vezes nós estamos reforçando no outro um comportamento de angústia, de tristeza,
de desesperança. Eu gosto de criar uma imagem, sempre que eu vejo uma situação complicada, e que às vezes eu me pego até falando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que tem chance? Será que muda mesmo? Eu gosto de imaginar uma cena que é assim, imagina que todos nós aqui, a humanidade, o planeta Terra é um grande barco, um barco gigante. E às vezes a gente está aqui no barco, a água está entrando no meio da tempestade, a gente está com um baldinho tirando, a gente fala, vai afundar, esse baldinho não vai dar conta. Aí para um minuto assim, olha para frente. Quem é que está no leme? Jesus. Será que o Cristo, com bilhões de anos de evolução, perdeu o rumo? Será que é agora que desesperou? Por causa de meia dúzia de situações desagradáveis, Jesus não sabe mais para onde vai nos levar. Se nós tivermos confiança, fé no futuro, acreditarmos que depois daquela portinha ali, estaremos vivendo uma situação e um planeta muito melhor, com certeza nós teremos mais disposição para ajudar. Porque a transição planetária, a mudança de valores do nosso planeta, não se dá fora, se dá dentro. Enquanto tiver uma pessoa no mundo que para rapidinho na vaga de um deficiente, não tem mundo redimido. Então, não é uma experiência individual, ela é coletiva, mas cada um de nós tem que fazer o seu papel. E o nosso papel não é fiscalizar o outro. A gente não tem que exigir a educação do outro. A gente tem que demonstrar a nossa. Isso é ter fé no futuro. Porque a gente vai de pouquinho em pouquinho sabendo que nós estamos contribuindo para essa grande obra. Como trabalhadores, como semeadores. Não é verdade? O verdadeiro cristão, ele aceita as provas e expiações sem murmurar. Esse é o mais difícil. Porque uma coisa é a gente falar sobre uma situação hipotética que a gente está vivendo fora. A gente acredita que a política vai melhorar. A gente acredita, sim, que as pessoas vão se amar mais. Mas e quando bate na nossa porta? A gente aceita sem murmurar? Ou nós somos o primeiro a reclamar, a sucumbir? Imaginem assim, nós estamos gozando de uma plena saúde, estamos no auge da nossa vida material, intelectual, vivendo um casamento feliz, e de repente somos acometidos com uma doença grave. Qual é a nossa primeira atitude? A primeira atitude que nós temos é, já era, desesperou. E aí nós percebemos que todos os outros itens começam a se encadear e fazer sentido para essa situação de agora. Se eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, confio em Deus, tenho fé no futuro, estou praticando todo o bem que eu podia, será que eu não posso agora aceitar esta prova que eu estou passando, também com essa mesma fé e essa mesma confiança? Será que isso está me acontecendo é um castigo? Ou será que é uma forma de Deus me educar? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Quem tem filho sabe. Quantos já não chegou e falou, meu Deus, me dá paciência. O que vocês acham que Deus vai fazer quando nós pedimos paciência a Ele? Não vai estalar o dedo, e aí no dia seguinte a gente acorda anjos, plenos, tranquilo, pode quebrar a casa que eu não vou ficar impaciente. Ou será que Deus vai nos dar a oportunidade de exercitar a paciência? Então é aí que os filhos vão intensificar a bagunça mesmo. Mas por que acontece dessa maneira? Porque o estalar de dedos para a gente é algo que seria muito bom. Será que seria muito bom? Será que existiria uma didática, um amor nesse ensinamento? Quando nós brigamos com os nossos filhos, a gente deixa de amá-los? Quando nós oferecemos um castigo, às vezes necessário, nós deixamos de amá-los? E nós não podemos encarar as nossas provas, as nossas expiações, como um castigo. Se Deus é inteligência suprema, soberano, é amor pleno,
Por que será que a didática dele seria do castigo? Não faz sentido. E por que ele não nos faz pacientes, num estalar de dedos? Porque nós não temos um Deus de milagres. A doutrina espírita já nos ensinou. Nós temos um Deus de dádivas. Se nós nos colocarmos disponíveis de verdade para melhorar, nós receberemos todo o amparo e todas as bênçãos que nós necessitamos. Isso é fato. E as provas são, na verdade, situações, percalços dessa estrada, dessa viagem que nós estamos fazendo. E se você espera chegar numa praia, não é porque tem uma estrada esburacada que você deixa de ir. Você não insiste. Ah, mas atolei. Desce, empurra. Ih, mas agora fiquei sem combustível. Anda lá e vai buscar o combustível. Mas não tem posto a pé. Vai a pé mesmo. E o que é a expiação? A expiação é algo que, em outro momento, talvez nós não tenhamos lidado tão bem com uma situação, e agora ela vem compulsoriamente até nós. Ela volta falando, olha, naquela vez você escapou. Você teve a opção e não quis. Agora eu não posso lhe dar a opção. Preciso que você passe por ela. E por que murmurar é tão difícil, é tão ruim? E o papel do cristão é evitar esses murmúrios. Porque ao reclamar, nós sabemos que o nosso pensamento produz energia, produz força. Estamos todos magneticamente conectados. Então, se eu estou aqui, vivendo uma situação difícil e pensando coisas ruins, eu estou atraindo para próximo de mim outros irmãos que estão vivendo a mesma aflição. Eu estou atraindo sentimentos que vão me atrapalhar a resolver a situação e não que vão me ajudar. E por que é importante o verdadeiro cristão não murmurar diante das situações? Porque nós temos que estar disponíveis para auxiliar o outro. Esse é o nosso papel. Se nós pensarmos que nós somos veículos de Deus e de Jesus, nós com certeza cuidaremos melhor desse veículo. Porque nós sabemos que nós precisa daquela energia. Não é assim, ah, mas eu não vou fazer diferença. Faz. Às vezes a pessoa que vem aqui precisa da sua energia. Não, mas eu não fiz nada, eu fui lá e só assisti a palestra. Você que pensa. Todos nós, como trabalhadores do Cristo, estamos servindo o tempo todo. Alguém que senta aí ao seu lado agora, talvez não precise escutar o que eu estou dizendo. Precisa só sentir a vibração do seu coração. Imagina se você veio para cá reclamando, murmurando, e aquela pessoa que estava contando com essa energia não vai ser hoje ainda. Seria justo fazer isso com Jesus? Como cristãos. E também, gente, não é para a gente se martirizar. Nós não estamos aqui falando de perfeição. Nós não estamos falando que nós vamos entrar ou sair daqui anjos, santos, renovados. Nós só estamos despertando e lembrando as nossas consciências do porquê nós estamos aqui. Porque todas as decisões, as escolhas, todos os momentos que nós passamos nas nossas vidas nos trouxeram aqui hoje, no dia 21 de maio de 2018. Por quê? Qual é o propósito? Nós não podemos acreditar que não existe nenhum. Por que a gente está aqui hoje? O homem de bem, ou o verdadeiro cristão, faz o bem sem esperar nada em troca. Eu já me peguei falando assim, não espero nada em troca. Só até o filho dizer que não vai fazer o que a gente quer. Nossa, mas eu te dei carinho, mas eu te levei no parque, te dei algodão doce, e agora que eu peço para você estudar, você não estuda? Será que mesmo esse amor de pai, de mãe para filho, ele é totalmente desinteressado? Será que a gente consegue entregar um amor pleno ao outro ainda? Que a gente vai conseguir, é fato. Né? A gente já tem fé em Deus, a gente tem fé no futuro. Que a gente vai conseguir, a gente vai.
Mas será que a gente já consegue? E principalmente, será que nós estamos exercitando isso? Porque é fundamental a gente entender que o que Jesus deixou para nós como obra material? Nada. O que Jesus deixou escrito? Nada. O que Jesus espera de nós? Nada. Mas ele acredita. E esse tem fé. Porque, gente, sério, o tanto que a gente erra e o homem está lá, esse acredita. Esse tem fé. E vamos trazer para a nossa realidade. Quando alguém chega para a gente e nos agride verbalmente, ou comete um ato impensado, qual é a nossa primeira atitude? A gente se afasta. Ou a gente afasta a pessoa da nossa convivência. Não é assim que a gente faz? Agora vamos pensar, porque a gente sempre se coloca na posição de quem está perdoando. A gente nunca lembra que nós também precisamos do perdão. O que será que acontece quando a gente erra com Jesus? Ou será que a gente não erra? Quando a gente erra com Jesus, e todos nós erramos de uma forma ou de outra, seja em pensamento, em atitude, em palavra, o que será que ele faz quando a gente comete um erro com ele? Ele se afasta? Ou será que ele ama cada um de nós ainda mais? Será que ele intensifica esse amor? Será que ele traz a gente para a casa espírita? Fala, vai filho, vai. Vai que eu vou também, que você está precisando. Eu vou lá, vou participar para dar uma força, vai fazer palestra. Então, gente, Jesus não nos pede nada em troca, mas ele espera o máximo, porque Jesus não enxerga apenas aquilo que nós somos. Ele consegue ver aquilo que nós iremos nos tornar. Porque o homem inteligente consegue pegar um fruto, abrir e falar, olha só a semente. Mas só aquele que ama de verdade consegue ver a semente dentro, o fruto dentro da semente. Nós somos a semente. Então nós precisamos oferecer o nosso amor, que ainda é pequenininho, mas extremamente poderoso e necessário, sem esperar absolutamente nada em troca. Porque essa barganha, ela apenas vai nos trazer dor, sofrimento, decepção. Afinal, o que é o casamento? Não é, gente? A gente não se decepciona com todos aqueles que nós amamos? E deixamos de amar, deixamos de investir, deixamos de insistir? Não, não deixamos. Mas por que nós ainda nos machucamos tanto? Será que não é porque nós estamos esperando muito em troca, talvez, algo que o outro ainda não pode nos dar? A questão é essa. Às vezes nós estamos esperando do outro algo que ele não pode nos dar. E pior, algo que nem nós podemos oferecer. O homem de bem, ou o verdadeiro cristão, respeita a convicção e a escolha dos outros. Esse item talvez seja o que o mundo mais necessita nos dias de hoje. Será que, se houvesse um pouquinho mais de respeito, nós já não estaríamos evoluindo como humanidade? Muito mais do que nós já evoluímos? Porque se nós formos olhar a tecnologia, a ciência, nós estamos a passos largos. Mas e eticamente? E moralmente? Porque às vezes a gente pensa assim, não, vou morar nos Estados Unidos, lá tudo funciona. Mas será que moralmente tudo funciona? Será que na Europa, moralmente, tudo funciona? Por que será que Jesus escolheu o Brasil como a pátria do Evangelho? Como o coração do mundo? Será que aqui é um lugar onde nós conseguimos minimamente respeitar um pouco a convicção e a escolha dos outros?
talvez pela nossa característica tão miscigenada, de um povo tão diverso como nós somos, ainda, claro, com as suas dificuldades, com seus preconceitos, mas será que nós não conseguimos passar um pouco para o mundo, um pouco dessa nossa diversidade? E por que é importante para o cristão respeitar a convicção e a escolha dos outros? Porque quando nós estivermos auxiliando o outro, nós não podemos esperar que ele faça ou que ele siga aquilo que nós fazemos e aquilo que nós seguimos. Porque existe religião maior do que o amor? Existe auxílio maior do que estar presente quando alguém necessita? Se você vai ao encontro de uma mãe que perdeu um filho, qual é a oratória que vai consolá-la? Qual é o discurso religioso que vai consolar um coração de mãe que perdeu um filho? E um abraço sincero com um coração cheio de amor? Será que isso ajuda? Então, o respeito à convicção e à escolha dos outros é a característica do cristão que está trabalhando no mundo. Porque as escolhas vão ser diferentes das nossas. Os nossos filhos, criados por nós, fazem escolhas diferentes. Quem dirá outra pessoa? Isso muitas vezes parece simples, mas não é. Nós escorregamos nesse item, às vezes sem perceber. E olha só o cabelo daquela pessoa. E às vezes é uma bobagem. Mas às vezes a gente está baixando a autoestima de alguém por uma coisa que para a gente parece tão boba. Estar vigilante, atento a esses itens é fundamental para o verdadeiro cristão, para alguém que chegou para Jesus um dia e falou assim: pode contar comigo, mestre. Ele está contando. Então vamos lá. Vamos trabalhar do jeito dele. O desafio é esse. Fazer do nosso jeito a gente já vem fazendo há várias encarnações. Se estiver funcionando, vocês avisam, porque eu quero essa receita. Para mim não está. Do meu jeito não está funcionando. Estou tentando fazer do de Jesus. Está difícil. Está difícil. Mas uma hora vai. E por último, mas não menos importante, o verdadeiro cristão, ele estuda as suas próprias imperfeições. Por que é importante? Por que está no final isso aqui? Porque, como eu falei, a gente não pode ter martírio. A gente não pode achar que assim, meu Deus, eu não faço nada certo. Eu não tenho como ajudar na obra do Cristo. Não pode ser eu estou todo errado. Estamos todos. Se Jesus quisesse uma obra perfeita, ele esperaria que todos nós tivéssemos nos tornado perfeitos para depois oferecer o trabalho. É o contrário. É o trabalho que vai nos redimir. Então, vai do jeito que é mesmo. Agora, o que é estudar nossas imperfeições? Será que no final do dia, quando a gente deita lá a cabeça no travesseiro, sozinho, não precisa de ninguém, a gente pensa se fez todo o bem que podia? Se as situações difíceis que se apresentaram, a gente está confiando que Deus está no comando? Que nós temos convicção e fé que existe um futuro melhor? Nós estamos conscientes do nosso papel no mundo, respeitando os outros no seu tempo? Essa reflexão, esse estudo das nossas próprias imperfeições é importante para a gente saber no que nós temos que melhorar. Porque senão parece ou que está tudo muito bem ou que está tudo muito mal. Não é verdade. Nós já conseguimos realizar muitas coisas boas, mas ainda tropeçamos em outras. Por quê? Por que será que às vezes a mesma situação se apresenta uma vez, 2, 3, 4 nas nossas vidas? Será que estaria voltando tantas vezes se nós estivéssemos atentos ao que Deus quer nos dizer? Por que eu continuo ganhando dinheiro e perdendo? Por que eu continuo enfrentando pessoas difíceis no trabalho? Eu mudo de emprego, tá lá uma pessoa difícil do meu lado. Aí eu mudo de emprego, tá lá uma pessoa difícil do meu lado de novo. Por que será? Será que são os outros ou será que sou eu? E não como castigo, mas como lição. Por que eu preciso dessa situação ainda na minha vida? Qual é a minha imperfeição que eu preciso melhorar?
E aí aqui vai uma cola. Nossa, já entendi. Eu não consigo lidar com pessoas desse tipo, que falam muito. Eu tenho uma impaciência, mas toda hora tem alguém que fala pra caramba do meu lado. O que a gente pode fazer? Pensar assim, ó, o que Jesus faria? A gente não tem a condição do Cristo. Mas será que não dá para pensar, não dá para imaginar? Se ele é o guia e o modelo, ele é o template, né? Ele é a forma que a gente tem que espelhar. O que Jesus faria? Aí onde é que a gente vai se a gente está perdido na estrada? Vai no roteiro. Fala, concentra, lembra do anjo da guarda, mentor, me ajuda. Eu vou abrir uma página aqui aleatória, que não vai ser aleatória, me diz o que eu faço com essa criatura. Pode ter certeza que a mensagem que cair ou é para ele ou para você. Provavelmente é para nós. Estudar as nossas imperfeições é fundamental para que nós saibamos em que estágio da estrada nós estamos. A gente está muito perto, está muito longe, estamos chegando, falta muito, o combustível vai dar, não vai, preciso acelerar, preciso desacelerar. Em que momento eu me encontro? Faz sentido, gente? Fazer essa reflexão? Entender o que a gente está fazendo aqui. Porque isso é fundamental. Por que será que Paulo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Porque é claro que existia um propósito. E qual é o nosso propósito? Nessa reflexão, cabe perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Mas tem que ouvir. Tem que estar atento. E como é que Jesus vai falar? Eu gostaria que fosse que nem Paulo. Aparece, entra lá, bota ceguinho e tal, já dá uma colinha, né? Não. Com a gente vai ser através das situações e das pessoas que aparecem na nossa vida. Por isso nós precisamos estar disponíveis. Por isso nós precisamos estar atentos. Ah, tá bom, então em junho eu começo. Não, é saindo daqui. Saindo daqui já vai ter oportunidade. É só a gente estar atento. Quem será que vai nos encontrar? Será que na conversa ali da cantina vai aparecer de assunto? Será que é à toa? E amanhã, quem vai vir falar comigo? Que e-mail que eu vou receber? Não precisa ficar paranoico, gente, é só ficar atento. Nem tudo é sinal. E eu queria compartilhar com vocês alguma dessas reflexões que às vezes eu faço, que eu também confesso que não é todo dia. Numa delas eu me perguntei assim, por que será que hoje eu me incomodo tanto com a pessoa que eu sou? Por que será que eu sofro tanto em tentar fazer, como Paulo passou por isso, né? Paulo, em uma das suas cartas, falou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, por que a gente ainda está nesse estágio? A gente sabe que precisa, a gente sabe que tem que fazer, tem o roteiro embaixo do braço, mas ainda não consegue. Por quê, né? E eu me perguntei o seguinte, por que eu quero mudar? Por que eu sinto essa loucura, essa motivação? O que Jesus veio fazer aqui? Por que deixou esse cara sair entrando assim e fazer essa revolução? E aí, numa das leituras, por acaso, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, com o espírito de Emmanuel, tem um item que fala quando há luz, que explica um pouco, pelo menos para mim, o que Jesus fez ou faz quando a gente deixa ele entrar. Eu vou ler para vocês. Vou conseguir ler e segurar. Esse item começa com uma frase de Paulo que já se derruba, que já assim... Quando há luz. O Paulo começa assim, o amor do Cristo nos constrange. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer,
hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se-lhe uma cruz em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança. Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Que Jesus possa, então, estar sempre presente em nossos corações e que nós, onde quer que estejamos, sejamos ferramentas desta obra tão bonita, consolando a outros irmãos e oferecendo aquilo que temos de melhor. Que Deus abençoe a todos.